Essa pergunta aqui também gera um grande questionamento no meio do povo aí. Jesus invalidou o Antigo Testamento, meu pastor? Jesus invalidou o Antigo Testamento? Rapaz, eu não sei de onde esses camaradas tiram isso. Jesus era judeu. Ele era filho de Miriam e de Yosef, Maria e José. Ele nasceu num lugar que era humilde, o que nós chamamos no populacho aqui de comunidade, de favela. Ok? Jesus era uma pessoa humilde, mas era filho de um homem trabalhador, tinha um ofício, pessoas tementes a Deus, e aquela casa foi escolhida para receber o Salvador do mundo. Como judeu, ele foi apresentado ao 8º dia, na sinagoga onde foi falado seu nome, e ele foi circuncidado. Aos 12 anos de idade, ele foi levado aos mestres da lei, e provavelmente ele estava fazendo bar mitzvah dele, que é uma das celebrações dos adolescentes dentro do meio judaico. E aí ele impressiona, Daniel, os mestres da lei com a sua sabedoria. Ok? Então ele guardava o sábado. A gente fica nessa briga, e qual é o dia que tem que guardar? Todos os dias, porque temos o Senhor, são dias de buscarmos a Deus. Mas Deus estipulou um dia para o povo hebreu, para que eles se santificassem, para que eles tivessem conexão. Então Jesus cumpriu tudo isso. E aí, Mateus, capítulo de número 5, eu até fiz uma anotação aqui, para tentar responder de forma mais coerente. Verso de número 17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a 2 escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu gosto do que diz o Joseph Ratzinger, Papa Emérito. Ele diz que Jesus era a tenda de Deus andando entre os homens. Os judeus que se converteram naquele período e que se convertem até hoje entendem que Jesus é a Torá viva andando entre os homens. Ou seja, ele é o cumpridor da lei, ele é a lei e ele é o expoente da lei. Não existe lei fora de Cristo e Jesus não iria abrogar, ia dissolvê-la, ia destruí-la ou invalidá-la. Pelo contrário, ele cumpre toda a lei. Em nenhum momento ele invalida o Antigo Testamentário, mesmo porque na carta aos Hebreus, o Antigo Testamento é sombras e tipos para o Novo Testamento. Não tem como desassociar, não tem como a gente tirar essa conexão do Antigo com o Novo. Para a gente compreender o Novo, a gente precisa do Antigo. E para a gente ler o Antigo, a gente vai compreender de fato o que o Novo é, pois ele já havia sido falado no Antigo Testamento, o que seria o Novo Testamento para nós através de Cristo. Bela resposta, meu pastor. Nós vemos aí um grupo, que está sempre, que prega só que precisamos só do Novo Testamento, Tem até, eu acho que o pastor Caio Fábio, ele fala, Jesus é a chave hermenêutica, e ele fala que a gente só precisa do Novo Testamento, Jesus para frente. Como é que o senhor enxerga esse cenário das pessoas que, às vezes, não é que anulam, elas usam como história, o Antigo Testamento, mas querem viver somente o que Jesus ensinou e depois o que Paulo acrescentou. Como é que o senhor vê isso? Então, meus amigos, quando Daniel faz referência ao reverendo Caio Fábio de Araújo, a qual eu tive a oportunidade de vê-lo ministrando aqui na Presbiteriana de Barro Vermelho, Concha Acústica de Niterói, no Salesiano e em outros eventos mais, diga-se de passagem, foi um grande expoente do Evangelho e muita gente se espelhou nele, outros se espelham até o dia de hoje. Hoje eu tenho um certo cuidado com o reverendo Caio Fábio. O Caio Fábio se tornou um apóstata da fé, uma mente liberal.
ele usa, eu esqueci de trazer aqui, do Frank Viola e do George Barna, Cristianismo Pagão. Eu tenho até um certo cuidado, porque essa é a Bíblia da turma que anda com o Caio Fábio hoje. O cara, quando diz para mim que só serve o Novo Testamento e desconsidera o Antigo, aí eu pergunto para ele, você já leu John Stott? Porque John Stott diz que a Bíblia é toda para o homem todo. Não tem como eu dizer que serve para mim o Novo Testamento e o Salmo 93, o Salmo 23 não serve. O Salmo 91 não serve. Não tem como eu invalidar as palavras de Malaquias, de Zacarias, que foi tão profético, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jó. Na história da Segunda Guerra Mundial, porque não dá tempo para a gente falar aqui, se a gente fizer um dia aqui, eu vou trazer o pastor Paulo Judeu para a gente fazer um apanhado sobre a história da rainha Esther, da forca para o camarada que queria matar lá o seu parente Mardoqueu. E aí, quando um dos soldados de Hitler, sentenciado pelos crimes de guerra, de violação da vida pelos direitos humanos, ele vai falar uma expressão de que naquele dia estava se cumprindo Purim. Ninguém entendeu, porque não era festa de Purim. Aí, quando a gente vai ver a conexão do Antigo Testamento com as coisas ainda dos nossos dias, por exemplo, muita gente prega sobre Ezequiel, capítulo 37, mas pouca gente sabe que Ezequiel 37 tem a ver com o nascimento da nação de Israel e também o arrebatamento da igreja, onde teremos a prestação de contas e também as premiações daqueles que perseveraram. Então, quando um teólogo como Caio Fábio e outros mais dizem que só o Novo Testamento presta e o Antigo Testamento não presta, eles estão invalidando a Bíblia. Quem são eles para tentar invalidar a palavra de Deus, se o Antigo é a conexão com o Novo? E a gente só consegue compreender o Novo quando a gente faz uma leitura do Antigo. Não tem como tirar a mão que está entrelaçada um ao outro e desfazer esse casamento do Antigo com o Novo. Aí eu fico com as palavras de John Stott, eu repito, a Bíblia é toda para o homem todo. De Gênesis a Apocalipse, ela é toda para o homem todo.